Chegamos no fim do ano, não é mesmo? E é o primeiro fim do ano que eu tenho um canal que eu considero que eu tô colocando uma constância nele. Primeiro fim do ano, o primeiro ano, né, que eu tô tendo um canal assim e que com certeza eu vou ter esse canal pra sempre. Mesmo que um dia eu poste poucos vídeos, mas vamos lá, né? Uma coisa que aconteceu, que eu percebi ontem isso, foi o seguinte. Eu comecei a pensar, né? Na verdade eu já estava com esse pensamento há muitos dias, muitos dias atrás mesmo. Na verdade até meses atrás, realmente. Pensando assim, caramba, 2024 foi o melhor ano até agora, provavelmente. Aconteceram tantas coisas que pareceu que esse ano de 2024 foram 5 anos em um só. Mas aconteceram coisas ruins também, né? E talvez essas coisas ruins foram mais ruins do que o quão bom foram as coisas boas que aconteceram nesse ano passado de 2024, entende? E aí eu tratei esse ano de 2025 como mais um ano, né? Não como mais um ano, eu nunca procuro tratar nem um ano, nem um dia sequer meu como mais um dia, mais uma semana, mais um ano. Mas o que eu quero dizer é que, veja, 2021 pra mim não teve tanta surpresa, não teve tanta coisa diferente. 2022, ok, eu comecei a faculdade, mas fora isso, nada. 2023 também. Aí 2024 foi totalmente diferenciado, né? Eu fiz acontecer, né? Muitas coisas, né? E aí 2025 na minha cabeça parecia que eram igual os anos de 2021, 2, 3. Aí eu comecei a pensar, tá, eu vou fazer um vídeo falando sobre o que aconteceu, sobre o que eu fiz. E aí eu comecei a pensar nas coisas e comecei a ver a quantidade de coisa boa que eu fiz e que eu conquistei, que eu cheguei no final do meu pensamento com a seguinte conclusão, que foi a de que esse ano foi melhor do que o ano de 2024 e foi melhor do que muitos anos da minha vida que eu já tive até agora. Com certeza foi. E aí eu pensei, caramba, como que pode, né? Um ano que parecia que não fazia diferença pra mim, mas que foi muito construtivo e que cada uma das coisas que eu vou falar aqui meio que estão servindo como pilares para a minha vida hoje em dia. Mesmo que um desses pilares caia, eu vou me considerar muito forte ainda por ter conseguido essas coisas que eu consegui. Então vamos começar pela primeira coisa que aconteceu esse ano, que foi eu me livrei de uma dívida enorme. Essa dívida era uma dívida da própria faculdade que fez eu ficar aí o primeiro semestre inteiro desse ano sem estudar, porque eu preferi pagar primeiro todas essas mensalidades atrasadas que eu tinha da minha faculdade do que voltar a estudar e não conseguir juntar dinheiro suficiente para pagar e no final ter que parar de estudar novamente, sabe? Eu cheguei a, o que eu quero dizer com uma dívida grande? São 6 mensalidades da faculdade que eu deixei juntar lá no começo desse ano. E aí eu passei os 6 primeiros meses desse ano trabalhando só para pagar essa dívida. E realmente, né, não querendo me gabar aqui, mas se fosse outra pessoa, ainda mais da minha idade, né, do jeito que estão as coisas hoje em dia, provavelmente
teria deixado para trás e teria deixado acumular e juntar cada vez mais e mais dívida, né? Mais mensalidades. E o que que eu fiz? Eu pensei, eu quero quitar tudo isso e voltar a estudar. E não é como se eu ficasse devendo sempre, né? Como se isso fosse uma coisa costumeira minha, né? Tô até me explicando aqui, mas que seja. É, o que acontece é que na verdade já fazem uns 2 anos que eu venho pagando as mensalidades e aí no finalzinho ali do ano passado eu, ok, eu perdi o meu serviço, né? Eu fui dispensado de um serviço que eu estava e até esse momento eu conseguia pagar. E aí quando eu saí eu pensei, tá, eu vou arrumar outro serviço e vou conseguir continuar pagando. Mas eu ganhava um pouco menos e meio que fui deixando o tempo passar e nas minhas contas, conta de cabeça, conta rápida, eu conseguia pagar. Mas eu tava tão desfocado que eu não parei para colocar no papel a conta e ver que não dava certo o meu planejamento naquele serviço, naquele novo serviço, ganhando o que eu estava ganhando, tendo que gastar o dinheiro que eu gastei. E aí cheguei nesse ponto. Mas eu consegui pagar. Tá aí mais uma, tá aí, né, a primeira conquista. E então, depois eu voltei a estudar, né? Voltei novamente para a faculdade, agora no segundo semestre desse ano de 2025 eu voltei e eu poderia contar com mais uma vitória aqui, mas eu nem vou chegar a contar com uma vitória, né? Mas dá pra dizer sim que é. Então vamos para a segunda agora. A segunda foi que, deixa eu tentar lembrar pela ordem. A segunda foi que eu consegui, felizmente, me desenvolver na questão da comunicação em público, de falar realmente, de chegar em uma sala cheia de pessoas com 40, 50, seja lá a quantidade de pessoas que for, e falar com essas pessoas. E foi bem dolorido, foi muito dolorido mesmo. Eu acho que eu fui uma das pessoas que mais sofri nesse mundo com a questão da vergonha na hora de falar em público. Por que eu digo isso? Porque talvez a pessoa que chega lá e chega até no ponto de perder a voz, ela normalmente não volta pra tentar falar de novo e tentar melhorar. Normalmente ela acaba desistindo, infelizmente também, né? Mas eu entendo muito bem isso. Não, não chama essa pessoa de covarde, porque é muito complicado mesmo você falar em público. É para quem não tem essa aptidão, né? E aí, para desenvolver isso, você tem que ser quase que cabeça dura, digamos assim. Você tem que ser teimoso realmente. E nessa hora a teimosia vai te ajudar e me ajudou. Então, o que eu fazia? Pensava, vai ser na prática, né? Vai ser na prática, eu vou ir lá e vou falar em público e vou conseguir, eu vou me desenvolver nisso aí e passei. Quando eu digo que passei é porque realmente passei, né? Literalmente passei minhas vergonhas ali e me enrolei muitas vezes. Eu chegou a ter vezes que eu não consegui finalizar o que eu precisava finalizar e foi dolorido realmente, mas felizmente eu consigo. Eu penso que na minha cabeça hoje em dia eu penso assim
que eu não tenho problema de se chegarem em mim agora e falarem, olha, chega na frente daquelas 1000 pessoas que tá ali e sobe no palco lá e faz um discurso. Eu não tenho medo disso, de enfrentar algo assim, hoje em dia. Há tempos atrás eu iria também, mas eu iria me dar mal. Agora eu não tenho esse medo, né? Então essa foi a segunda conquista que eu tive, que eu considero que eu tive esse ano. Eu aprendi a me comunicar e eu só iria parar quando eu conseguisse. A terceira foi que eu abri esse canal aqui, que é uma coisa que eu já tinha em mente há quase desde sempre, né? Desde a adolescência ali, na verdade, eu já abri alguns outros canais, né? E tô aí, felizmente tô aí. Mas assim, eu tava fazendo uma conta aí, fiz umas contas e tá, eu abri esse canal mais ou menos ali em outubro, né, desse ano. E aí agora veja só, eu estou exatamente com 39 inscritos, hoje no dia 24 de dezembro. E aí eu tava pensando, tá, se eu for colocar uma meta para 2025 sobre quantos inscritos eu gostaria de chegar, quer dizer, 2026, né, lá no final do ano que vem, se eu for fazer a conta, ora, eu abri esse canal fazem 3 meses e 11 dias e eu tenho 39 agora inscritos. E aí eu fiz essa conta e eu percebi que em outubro do ano que vem, se eu for continuar tendo 39 inscritos a cada 3 meses e 11 dias, eu vou chegar ali por outubro ou novembro com 139, ah não, lembrei da conta que eu fiz, 160 inscritos. É isso, 159, 160. Então, claro, né? Não é o suficiente para monetizar, né? Mas demore o tempo que for, eu vou continuar gravando aqui e é uma coisa que eu gosto de fazer, independentemente de ter ou não inscritos, e eu acho que isso me ajuda muito na comunicação também, que é uma coisa que eu não descarto da minha vida e é uma meta, né? É uma meta e inclusive eu vou fazer minhas metas sim pro ano que vem e serão metas bem, como que eu posso dizer, como que é o nome da palavra? Eu gosto de falar exatamente a palavra, né? Mas tudo bem, serão metas bem pés no chão, né? Me fugiu o nome da palavra, mas então, e eu quero fazer um vídeo também sobre metas para colocar ainda esse ano aqui, né? E uma das metas que eu vou falar e já vou antecipar aqui, né? Vai ser essa, de fazer metas bem conscientes, né? Bem racionais, né? Igual essa, né? Eu fiz a conta aí, né? 39 inscritos em 3 meses vai dar mais ou menos isso, né? E outra coisa, né, também, né, 39 inscritos eu tenho agora. E eu tenho 39 vídeos exatamente também. Então é como se a cada vídeo que eu tivesse feito eu tivesse ganho um inscrito. Mais ou menos isso. Então eu até tava pensando, ora essa. É como se nenhum vídeo que eu tivesse feito fosse considerado como um trabalho perdido, né? E isso é interessante, porque até se for parar pra pensar e eu for fazer um vídeo a cada 2 dias o ano que vem,
e eu for ter um inscrito a cada vídeo, eu vou ter mais do que 160 inscritos, né? Quando eu chegar lá por novembro. Acho que sim, né? Pelo que eu calculei aqui. Vamos pra quarta coisa agora que aconteceu, que foi, olha, começou a ficar de dia aqui até, né? Eu vim gravar de madrugada e acabou ficando de dia. Mas então vamos lá. A quarta coisa foi que eu comecei em um trabalho que eu considero muito favorável para mim, dado a como a minha vida está hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia, como eu estou estudando, seria muito interessante se eu conseguisse um trabalho que eu conseguisse ter um tempo para estudar nesse trabalho, né? E realmente eu tenho muito tempo para estudar nesse trabalho. É um trabalho onde eu faço entregas e é das 6h30 da noite já, né? Até as 11 horas, até as 23 horas. Isso dá 4 horas e meia de serviço. E 95% ou 90% do meu tempo eu fico lá parado, né? Eu não ganho por entregas que eu faço, eu ganho pela noite, então isso para mim é favorável, porque eu fico todo esse tempo lá parado e eu tenho a oportunidade de estudar durante esse tempo. Então, se eu não tenho tempo durante o meu dia, lá eu vou ter esse tempo. E isso foi muito bom para mim, até porque ano passado eu já fazia entregas e eu tava em um trabalho que eu não conseguia ficar parado, né? E isso me desgastou muito o ano passado. Mas felizmente eu consegui esse e tá me ajudando muito esse serviço. Já vão fazer 5 meses esse mês que eu tô lá e olha, é muito bom. Eu saio fazer entregas lá umas 5 vezes, 6 vezes na noite e isso me ajuda muito. Então é uma coisa que eu digo que eu conquistei também, que dá para incluir aqui nessa lista desse ano, porque eu considero algo muito positivo para mim. E vamos para a quinta coisa. A quinta coisa foi que eu comecei um estágio na, da minha faculdade, né? Como eu faço faculdade, eu fui lá e arrumei um estágio e esse estágio é da minha faculdade de Direito, né? Eu faço Direito e então tô lá. Tô lá das 1h30 até as 5 da tarde. Esse é o meu estágio. Saindo do meu estágio, eu vou pro meu trabalho. E eu queria muito um estágio porque eu tô fazendo faculdade de manhã e vou para esse trabalho à noite, né? Esse trabalho banca a minha faculdade, banca eu aqui na cidade, né? Sou eu que me banco aqui, pago aluguel, pago faculdade, faço tudo sozinho. Então, esse trabalho me banca também, mas sempre é bom um dinheirinho a mais, né? Mas eu não estava contando exatamente com o dinheiro desse estágio, né? Tava contando também, né? Como eu disse, dinheiro sempre é bom, né? Mas eu estava estou, né, contando com a experiência. Antes de me começar a fazer, eu já pensei, eu quero um estágio porque lá eu vou adquirir experiência. Só a faculdade eu não vou saber ali exatamente ter o tato, né, do que tá acontecendo, o que eu tenho que fazer no que será o meu futuro trabalho. Então eu considero uma vitória também eu ter conseguido. É uma das minhas 6 grandes coisas que eu vou falar aqui. E
ganha ali seus R$ 1.000 e ganha a experiência. Isso é algo vitorioso para mim que eu consegui esse ano. A sexta e última coisa, então, é relacionada à minha faculdade também, né? Que pela primeira vez do tempo que eu estou estudando a faculdade, eu tirei notas muito altas, realmente foram muito altas ali, foi quase batendo na nota máxima ali do semestre. E tudo por quê? Tudo porque agora eu estou me empenhando, né, de verdade. A diferença entre agora e antes é que agora eu estou me empenhando, né, e eu estou dormindo com mais qualidade, né, com mais qualidade de tempo, e estou tendo uma disciplina muito mais sólida, e estou entrando em um ritmo de estudos que me permitiu ter esses resultados positivos, né? Ali foi como eu falei, né? Notas quase, não cheguei a tirar nota máxima, na verdade eu tirei nota máxima em uma matéria ali, mas as outras não chegaram a ser nota máxima. Mas mesmo assim, se for comparar as notas desse semestre com a dos semestres anteriores, era ridículo, sabe? Era uma coisa assim que dava pra ver que ou eu não estava estudando ou tinha algo muito mais errado acontecendo comigo, né? E eu só não estava estudando, né, realmente, e estava ali tomando decisões erradas, né? Mas não vai pensar que eu também estava indo pro lado de drogas e bebidas, não. Decisões erradas que eu quero dizer estava trabalhando muito, só trabalhando e não focando na faculdade, né? E aí eu queria trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, mas eu acabava desfocando da faculdade. E não, simplesmente o resultado foi muito ruim. Eu fiquei de exame em muitas matérias, fui reprovado em muitas matérias, e agora eu não fiquei de exame em nenhuma, tirei notas excelentes, né, digamos assim, e inclusive agora para o próximo ano vamos ver se sai, né, algumas. Minha meta é que sejam todas, né, notas máximas, né, porque eu quero aumentar ainda mais a minha disciplina. Mas foi isso, foi pra mim uma grande vitória ter aí alcançado notas muito favoráveis, digamos assim. E é isso, sabe? Eu viu só como foram realmente coisas muito construtivas, entende? E que se você for colocar essas coisas no longo prazo, isso vai dar um resultado muito positivo lá na frente. E essa é a ideia, né? E penso assim que eu fiz essas coisas em um ano, mas eu acredito que se eu me concentrar melhor, se eu me esforçar ainda mais, esse ano que vem eu consigo fazer mais coisas ainda, compreende? E vou pegar a experiência desse ano, das coisas que eu consegui construir, para usar na construção das novas coisas que eu pretendo construir aí para o ano que vem. E claro, não vou mirar lá em cima, né? Na verdade, posso até mirar lá em cima, mas não vou tirar os pés do chão, né? Não vou me arriscar e acabar me enrolando, né? Compreende? É o que eu acho que todos deveriam fazer. E realmente, eu tenho certeza que
esse próximo ano vai ser mais incrível do que esse ano. Algo me diz, dessa vez está sendo diferente do que dos outros anos. Algo me diz que esse próximo ano vai ser muito interessante. É isso aí. Espero que você tenha gostado e te inspirado na sua vida aí. E é isso. Até a próxima.